Dando continuidade aos nossos vídeos referente às alterações e atualizações no sistema SINDI-TR e dando continuidade ao vídeo referente aos cupons, nesse vídeo eu vou estar falando e mostrando como gerar todos os cupons de uma única vez após ter feito as configurações dos parâmetros e assim também como gerar para todos os aposentados o desconto em folha de uma única vez, principalmente pelo fato que os parâmetros são configurados bem depois no decorrer do ano, onde sempre há possibilidade de vários sócios já terem pago anteriormente suas mensalidades até o quadro social de dezembro de 2020, mas como ainda não estava configurado os parâmetros, não receberam os seus cupons. E na medida que quando nós configuramos os parâmetros, principalmente nesse início, quando eu determino que a partir do dia 11 de 12 de 2020, a partir dessa data, o sistema então já começa a gerar os cupons automaticamente para as pessoas, ou seja, para os associados que vão pagando suas mensalidades desde que pague dezembro de 2020. E assim também, de acordo com a sua afiliação, até o dia 18, um associado que queira se sindicalizar receberá seu cupom, de acordo com as configurações que nós temos aqui nos parâmetros. E lembrando que no dia 19, onde está o fim, não sairá mais cupons. Então vamos sair para poder fazer o procedimento. Vamos fazer um recebimento normalmente, como nós falamos, que a partir do momento que configura os cupons, os parâmetros, automaticamente após o recebimento da mensalidade, o sistema vai emitir o recibo e o cupom. Nesse caso aqui, podemos observar que Sidney está pago até o mês 11, que é o último pagamento, onde contém a mesma vigência. Então, se eu informar que estaria pagando mais um mês, observe que a vigência foi para o mês 12. Então, automaticamente, ao receber de Sidney aqui, o sistema vai gerar o recibo e depois fazer o recebimento e a impressão do recibo, o sistema vai gerar o cupom. Aqui está o recibo em uma via só e quando eu fecho, observa, sai o cupom, de acordo com as configurações que nós fizemos nos parâmetros. Mas aqueles sócios que já pagaram e ainda não receberam os seus cupons e não voltaram ao sindicato, aí eu faço o seguinte procedimento: vou no sorteio de prêmios, gerar cupons e vou clicar no botão incluir. Quando eu clico no incluir e não informo nenhum associado, nenhuma matrícula e confirmo, o sistema entende que você quer gerar para todos de uma única vez, mas para todos aqueles que pagam na boca do caixa. Por quê? Porque quando eu marco essa opçãozinha convênio INSS Contag, eu estou afirmando que eu quero somente os do convênio, e quando ela está desmarcada, o sistema entende que são só os da boca do caixa. Então esse é o procedimento: incluir, confirmo, o sistema vai dar essa mensagem perguntando se você deseja gerar todos os cupons de acordo com os parâmetros que está configurado nas abas municipal, intermunicipal e ou estadual. Ele vai gerar para ambas de acordo com as configurações. Então eu confirmo que sim. Novamente ele pergunta se tem certeza, se é isso mesmo que você quer fazer. Eu confirmo. Automaticamente o sistema faz a geração dos cupons com os códigos de barra. Lembrando que aqui a base só tem alguns registros, só como exemplo. Então observe que aqui nós temos o cupom do Hernani. Lembrando que o cupom do Sidney que eu acabei de gerar ali já foi gerado, então o sistema não gera cupons para quem já foi gerado. Como o exemplo que eu dei anteriormente, como no recebimento da mensalidade do Sidney, o sistema já tinha gerado o cupom dele, então quando eu gero para todos os associados, o sistema só vai gerar para aqueles que ainda não foi gerado. Então não correndo o risco de dar duplicidades ou outros erros, principalmente com a geração do código de barra. Nós temos duas condições para poder fazer a impressão. Vamos supor que aqui nós temos só um, mas poderíamos ter, principalmente aqui embaixo, registro de 1 a 800, 1.200, 3.300, vai de acordo com a base de dados de cada sindicato e de acordo com as suas arrecadações. Então, nesse caso, quando eu clico aqui ainda na tela de gerar cupom no botão imprimir, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a via que vai para a urna, que é o código de barra, também traz a via do sócio. Então, esse é mais comum no recebimento da mensalidade, que o sócio já paga, igual nós fizemos anteriormente ali, já sai o cupom, já entrega a via dele e ele coloca a via na urna. A forma mais correta, não que seja errada, mas dependendo da situação, como exemplo, vamos dizer que eu não quero imprimir a via do sócio, porque poderá haver desperdício de papel, onde muitos não procurarão sua via. Então, não tendo a necessidade de imprimir, como exemplo, aqui se eu mandar imprimir, vamos dizer que tivesse 300, 400 cupons, então haveria 400
parte do cupom aonde é a via do sócio desnecessária, porque muitos não vão pegar seus cupons. Então, esse é um dos procedimentos que a gente não imprime por aqui, quando eu não quero a via do sócio, somente a via que vai para a urna. Então, ao fechar, ao gerar o cupom por aqui, eu simplesmente fecho, né? Só dei como exemplo que eu imprimi para podermos detalhar o que sai nessa impressão. Vamos fechar. Vamos em sorteio de prêmios e impressão de cupons. Então, essa opção é que condiciona para poder imprimir somente os cupons com código de barra, que vai para a urna. Então, sorteio de prêmios, impressão de cupons. Aqui, novamente, vai aparecer todos os cupons, seja 1, 10, 50, 1000, não importa. Todos vão estar nesse grid. E aqui eu começo a fazer as impressões, né? Vou começar a fazer as impressões dos cupons para que possa estar colocando nas urnas. Basta confirmar. Por padrão, o sistema sugere 80 cupons, lembrando que 8 cupons que cabem numa página A4. Então, se é 8 cupons por páginas, vai dar 10 páginas, mas eu posso tanto aumentar ou diminuir esse número de acordo com as características da minha impressora. Se eu tenho uma impressora que é robusta, que tem uma impressão rápida, né, como essas multifuncionais de grande porte, né, da Brother ou outras marcas, enfim, posso aumentar. E se eu tiver uma impressora de pequeno porte, para que não ocorra erros na impressão, eu posso diminuir, colocar, por exemplo, 16, que vai dar 2 páginas, eu posso colocar 40, que vai dar 5 páginas, né? Esse número se refere à quantidade de cupons que existe no grid. Então, se eu tenho 100 cupons aqui no grid e eu mando 40, vai sobrar 60. E assim sucessivamente. Então vamos confirmar, manter o número 80. Mesmo que eu tenha somente 1 ou 2 ou 10, não importa. O número aqui é só uma referência, que ele não vai mostrar mais do que 80 cupons. Mas menos, se tiver menos, ele vai mostrar todos. Então eu vou confirmar. E o sistema só vai trazer a via que vai para a urna, como aqui no exemplo. Se eu tivesse 80 cupons, por exemplo, lá naquele grid, então essa página estaria completa, tendo um total aqui embaixo de 1 a 10 páginas. Faz a impressão primeiro, né? Lembrando que é de grande importância, principalmente que a maioria tem grandes quantidades entre associados que pagam na boca do caixa, como sócios também, que é do convênio. Então, mandou imprimir 10 páginas, 20, não importa. Mandou imprimir, espera a impressão terminar, verifique se todas as páginas saíram corretamente, para depois fechar essa janela. Por quê? Porque se eu venho aqui, já fecho e confirmo, que eu tenho que confirmar se foi impresso ou não. No caso, eu só informo que não foi impresso se durante a impressão percebi que a impressora parou de imprimir, acabou o papel, ou deu algum problema que ela, né, no meio da impressão, não concluiu e não finalizou com sucesso. Aí eu clico no não. Para dar continuidade, como exemplo, vamos supor que deu isso, eu clico no não e volto novamente para a impressão. Para me dar continuidade aonde ela parou. Então, se ela parou de acordo com as folhas que eu tenho na página 4, ou seja, nas primeiras 4 folhas, eu vou mandar imprimir das páginas para frente, da página 5, como exemplo, a página 10. Dando continuidade, porque se eu informo que foi impresso com sucesso e deu esse problema, aí eu tenho que excluir todos os cupons, né? Todos os cupons que não foi impresso, podendo ter um trabalho dobrado por não esperar, né, a impressora fazer todo o procedimento. Fez o procedimento, imprimiu certinho? Confirma em sim. Ao confirmar em sim, ele volta para a janela do grid e continua relatando, mostrando, visualizando os demais cupons. Como exemplo, só tinha um, então ele finalizou todos os cupons que eu tinha nesse grid. Mas se eu tivesse mais de 80, tivesse 100, 200, eu iria continuar confirmando, aí abrir a janelinha dos 80 e vou repetindo o processo até que todos do grid, né, venham a ser baixados pela impressão, quando eu confirme sim, não havendo mais nenhum cupom no grid, ou seja, isso confirma que todos os cupons foram impressos com sucesso. Então, dessa forma, nós fazemos a impressão para todos os associados.